Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É preciso, é necessário, fundamental que nós cuidemos com prioridade da nossa vida interior. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 8, 14 ao 15, 21 ao 23. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Deus sabedoria diante da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração sempre contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Teu Santo Espírito, para que possamos ter o devido discernimento, a devida sabedoria diante da palavra professada e possamos, com muita humildade, colocar em prática aquela que é a Tua vontade para a nossa vida no dia de hoje. Tudo isso nós te pedimos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo o Evangelho. Repito, está contido lá no livro de São Marcos, no capítulo 7, versículos do 1 ao 8, 14 ao 15, 21 ao 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, no Evangelho de hoje, Jesus está ensinando o seu povo, ensinando toda aquela multidão que o seguia, sobre aquilo que verdadeiramente importa para Deus, aquilo que de fato nós precisamos cuidar em nossas vidas, para que nós continuemos a seguir a nossa caminhada rumo ao céu. Jesus, ele estava fazendo sua travessia por este mundo e começava, no contexto de hoje, a chamar muita atenção. Jesus estava pregando de uma forma bastante eloquente, Jesus estava fazendo muitos prodígios e isso estava despertando, de certa maneira, uma inveja daqueles fariseus, dos doutores da lei. Na verdade, estavam até colocando um certo medo, um certo receio daquelas autoridades que detinham poder naquele momento, porque começavam a se preocupar com aquele homem de Nazaré, que até então era visto de forma despretensiosa, mas que agora começava a arrastar grandes multidões, e isso gerava um certo risco para aquele povo, para aquelas autoridades que dominavam o povo naquele momento.
Portanto, eles vão lá fazer uma comissão e vão até Jesus, vão estar diante dele e vão prestar muita atenção em Jesus, vão ver o seu proceder, vão ver como ele agia e vão tentar achar ali algumas situações para poder incriminá-lo ou para pelo menos contradizê-lo em sua fé. No contexto de hoje do Evangelho, eles vão se apegar à questão daquelas práticas judaicas que eram muito comuns, muito enraizadas culturalmente naquele povo, como, por exemplo, a questão do puro e do impuro. Existia naquele contexto cultural a necessidade de que todos se higienizassem antes das suas refeições. Era preciso lavar as mãos, era preciso lavar as jarras, as vasilhas de cobre, tudo com um certo protocolo de limpeza, e só depois então eles fariam as refeições. Bom, Jesus, ele vai sentar com seus discípulos e esse paradigma, essa tradição que de fato não é uma tradição que vem de Deus, mas é uma tradição criada pelo homem. E isso é bom que se diga, não tem nada a ver com a higiene, que é claro que nós também precisamos lavar as mãos, antes das nossas refeições. Não é sobre a higienização, mas é sobre essa cultura que estava enraizada naquele tempo, onde privilegiava, onde, aliás, dava um foco maior àquilo que vinha do exterior, ao invés de prestar atenção na limpeza que era necessário fazer no interior de cada pessoa. E é isso que Jesus vai chamando a atenção. Os fariseus, eles percebem que os discípulos não lavam as mãos e eles vão questionar Jesus por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de fazerem as suas refeições. Eles vão questionar por que os seus discípulos não seguem as tradições dos antigos. E aí Jesus vai começar a explicar, porque Jesus percebe toda a hipocrisia daqueles que o questionavam. Não é sobre lavar as mãos em si, mas é sobre toda aquela mudança que Jesus estava fazendo, todo aquele jeito diferente de ensinar o povo, toda aquela forma com que Jesus focava nas coisas que realmente importavam para Deus e que eram diferentes daquilo que os fariseus faziam. Isso era o que estava incomodando eles. Mas Jesus vai catequizar a todos. Jesus vai dizer a eles, a todos aqueles que ele considerava hipócritas, porque de fato eles não viviam na prática aquilo que estavam querendo professar. Jesus é muito contundente em suas falas, Jesus não tem nenhum tipo de medo. E Jesus então vai começar a ensiná-los que o que verdadeiramente importa para Deus é aquilo que sai de dentro de nós e não aquilo que entra. Aquilo que sai de dentro do nosso coração, do nosso interior, isso precisa estar purificado, isso precisa ser coisas boas. E o que Jesus estava detectando ali na maioria daquelas autoridades dos fariseus era que aquelas pessoas não estavam cuidando do seu coração, não estavam cuidando da sua vida interior. E dali do coração é que saem todas as maldades. É ali do coração que sai toda a devassidão, é que sai todo o pecado, toda a maledicência. E é isso que Jesus está querendo ensinar ao povo naquele momento. Olha, muito mais importante de vocês se preocuparem com a impureza que pode vir de fora para dentro em relação aos alimentos, a lavar as mãos, a esse tipo de coisa, é preciso que vocês foquem, é preciso que vocês prestem atenção e é preciso que vocês cuidem de fato daquilo que está saindo do coração de vocês. Porque é isso que vai fazer com que vocês ou participem do reino do meu Pai, ou participem do reino dos céus, ou que vocês não participem. Porque é necessário que do nosso coração saiam coisas boas. É do nosso coração que saiam sentimentos de amor, de compaixão, de perdão, de solidariedade, de disposição em fazer o bem, em seguir os ensinamentos de Deus. E o que Jesus estava percebendo diante daqueles hipócritas, fariseus, doutores da lei, era que o que saía do coração deles não eram as coisas de Deus, muito pelo contrário, havia ali sentimentos de inveja, sentimentos de uma ambição desmedida. Tudo isso Jesus vai condenar, tudo isso Jesus vai deixar muito claro que é um caminho equivocado que eles estavam seguindo. Portanto, Jesus vai desmistificando todos esses conceitos, vai rompendo, vai causando uma grande ruptura em toda aquela cultura que atrasava a vida das pessoas. Jesus vai chamar a atenção para que todos foquem o seu olhar nas coisas do alto, busquem de fato as coisas do alto, busquem cuidar da sua vida interior, tirar do seu coração todo tipo de sentimento de orgulho, de vaidade, de soberba que possa vir habitar e, no lugar desses sentimentos, encher-se com a graça de Deus.
Uma graça que faz com que eles tenham humildade em relação a tudo aquilo que eles estariam vivendo dentro daquele contexto de caminhada rumo à santidade e salvação. Jesus, então, aproveita esta oportunidade em que é questionado pelos fariseus, pelos doutores da lei, sobre protocolos externos criados pelos homens que nada agradam a Deus. Ele vai deixar muito claro a toda aquela multidão: não se preocupe com as impurezas que vêm de fora para dentro, mas preocupem-se com as impurezas que saem de dentro e vão para fora, em direção ao nosso irmão. Em direção aos nossos irmãos, é preciso que vá apenas aquilo que é bom, puro e honesto, e justo, e caridoso, e amoroso, e compassivo. É isso que Jesus vai deixar muito claro no Santo Evangelho de hoje. Que nós possamos tomar posse dessa palavra, que o Espírito Santo possa nos iluminar, nos abençoar deste dia, que possa dirigir as nossas ações, iluminar nossas escolhas, para que nós caminhemos sempre neste caminho de cuidado com a nossa vida interior. E assim nós estaremos cumprindo a missão que o Pai nos designou. Amém? Muito obrigado por essa partilha. Tenham todos um santo e abençoado dia do Senhor e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.